pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar sobre as propriedades da multiplicação envolvendo números inteiros, tá? Então pessoal, nós temos aqui algumas propriedades, tá? E nós vamos estar falando sobre elas. Ó, nós temos a propriedade comutativa, tá? Então o que seria essa propriedade? A ordem dos fatores não altera o produto. Pessoal, relembrando então aqui a todos, né? Que quando a gente fala em fatores, nós estamos falando em termos de uma multiplicação, certo? Então, fatores são os dois números, né? Ou em alguns casos mais que dois números que estão sendo multiplicados, tá? Produto é o resultado dessa multiplicação. Então, quando nós falamos em um produto, nós estamos falando no resultado de uma multiplicação, tá? Então, essa propriedade aqui, ó, ela nos diz que independente da ordem dos fatores, o nosso produto, o nosso resultado, ele não se modifica, tá? Quer ver? Então, aqui nós temos duas situações, nós temos dois exemplos para colocar isso aqui em prática, ó. Olha aqui, pessoal. Primeiro, menos 4 vezes mais 5, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a minha regrinha de sinais, ó, menos e mais é menos, não é isso? Então, lembrando que na multiplicação eu sempre faço regra com os sinais que estão na frente de cada número, ou além disso também nós podemos pensar da seguinte forma, ó, sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais, tá? Beleza? Então aqui, ó, menos e mais é menos, 4 vezes 5 é 20, então, ou seja, menos 4 vezes mais 5 vai dar menos 20, certo? Pessoal, e se eu fizer agora mais 5 vezes menos 4? Se eu inverter a ordem, então os nossos fatores eles estão tendo uma ordem alterada. Vamos ver se o produto continuará o mesmo? Ó. Então, mais e menos é menos, certo? 4 vezes 5 é 20. Então, olha, vocês podem ver aqui, vocês podem estar observando que o nosso produto, que o resultado da multiplicação, ele permaneceu o mesmo, tá, pessoal? Então, essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, independente da ordem em que os nossos fatores estiverem, o nosso produto, o resultado dessa multiplicação, será o mesmo, tá, pessoal? Então, segunda propriedade é a propriedade associativa, né? Então vamos lá. Independente da ordem que associamos os fatores, o produto permanece o mesmo. Então aqui, pessoal, tem a ver com a ordem da resolução, tem a ver com como que nós vamos fazer o cálculo desta expressão, tá? Então essa propriedade, ela diz que independente se eu começar por essas duas ou se eu começar por essas duas aqui, o resultado ele será o mesmo. Então aqui nesses dois casos eu separei pelo colchetes. Ó. Então a gente sabe que quando nós temos colchetes, a gente começa primeiro pelos colchetes, né? Porque nesse caso aqui na multiplicação, os parênteses eles só servem para separar sinal, tá, pessoal? Ó, então aqui eu só estou separando esse sinal de menos, aqui eu só estou separando o sinal de menos do sinal de multiplicação, tá? Então aqui o parênteses ele só tem a função de separar, tá? Então nós vamos começar pelos colchetes, ó. Então nesse primeiro caso eu vou começar por menos 8 vezes menos 3 e no segundo caso eu vou começar por menos 3 vezes menos 10. E aí nós vamos ver se o produto, se o resultado da multiplicação será o mesmo. Vamos ver? Ó, menos e menos é mais, né? Então vai ficar mais 8 vezes 3 é 24, não é isso? Então aqui vai ficar mais 24, tá? Então aqui agora a gente pode eliminar esse colchetes, né? Ficou só um número. E agora eu faço mais 24 vezes menos 10. Ó, pessoal, mais e menos é menos. 24 vezes 10, eu nem preciso fazer cálculo. Eu vou repetir o número 24 e vou acrescentar um zero. Então aqui eu tenho que o nosso produto ele será menos 240. Agora, vamos ver nesse caso aqui ó, se o resultado será exatamente esse mesmo. Ó. Então agora eu já vou começar pelo menos 3 vezes menos 10. Né? Então agora eu faço o quê? Agora eu mantenho esse menos 8. Ó. Eu vou manter ele. Tá? E aí eu vou fazer menos e menos é mais, não é? Então aqui vai ficar mais 3 vezes 10 vai dar 30. Então fica mais 30. Certo? Dessa forma. Ó. Mais e menos é menos, não é isso? Então aqui vai ficar menos 8 vezes 30, eu posso fazer 3 vezes 8, que vai dar 24, e depois acrescentar um zero. Então, ó, novamente eu tenho menos 240. Então aqui o resultado dessa expressão e dessa, independente da ordem,
nós tivemos o mesmo produto, nós tivemos o mesmo resultado, tá, pessoal? Então essa é a propriedade associativa da multiplicação, tá? Beleza? Vamos ver agora essa próxima, que é bem simples, né? Que na verdade, essa propriedade aqui, intuitivamente, a gente já sabe, né? Ó, existência do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, pessoal, isso daqui a gente já sabe há um bom tempo, né? Isso daqui a gente já tem intuitivamente, ó. Sempre que eu multiplicar um número por 1, o resultado vai permanecer esse mesmo número. Por exemplo, ó, mais 25 vezes 1 vai ser o próprio mais 25, tá, pessoal? Vai ser o próprio mais 25. Lembrando que 1 é a mesma coisa que mais 1, né? Então, mais e mais é mais, então fica mais 25, tá? 1 vezes menos 20, ó. Então, 1 sozinho é como se fosse mais 1, né? Mais e menos é menos, e 20 vezes 1 é 20, então fica menos 20. Então, pessoal, qualquer número que eu multiplicar por 1, o resultado vai permanecer esse mesmo número, tá? Dessa forma, certo? Pessoal, propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos lá. Como que seria essa propriedade distributiva da multiplicação? Pessoal, ó, aqui vocês podem perceber que nós temos um número que está multiplicando esse colchetes todo, ó. Nós temos o número 3 que está multiplicando esse colchetes todo. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Pessoal, aqui nós temos duas possibilidades para fazer esse cálculo. Ó. A primeira possibilidade seria que eu simplesmente somasse, certo? Que eu simplesmente somasse esse colchetes primeiro. Ó. Então, aqui eu tenho 6 mais menos 4, né? Ó. Então, aqui, mais e menos é menos, né? Então, ficaria 6 menos 4, né? E eu poderia simplesmente fazer, ó, 6 menos 4, que vai dar 2, ó. Então, aqui eu poderia simplesmente fazer 3 vezes, ó, 3 vezes 6 menos 4. Ou seja, gente, 6 menos 4 vai dar quanto? 6 menos 4 vai dar 2. Então, aqui eu posso considerar que isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 2, que vai dar 6, tá? Ou, pessoal, eu posso fazer da seguinte forma, ó. Olha aqui, estão vendo que o 3 ele está ao mesmo tempo multiplicando esse colchetes todo? Então, muitas vezes a gente chama essa propriedade distributiva como sendo chuveirinho. Por quê, pessoal, chuveirinho? Porque, ó, o 3 ele está ao mesmo tempo multiplicando 6 e multiplicando 4. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, dessa maneira, ó. Eu posso fazer o 3 multiplicando o 6 e multiplicando o menos 4. Então, olha só como que fica, ó. 3 vezes 6, 18 positivo, né? Ó. Então, vai ficar mais 18. 3 vezes menos 4 fica quanto? 3 vezes menos 4 vai dar quanto? Menos 12, né? Desculpa. Então, aqui vai dar menos 12. Então, aqui eu tenho, ó, 18 positivo menos 12, como que fica? Vai ficar quanto? Vai ficar 6. Então, ó, aqui vocês podem perceber que o resultado é o mesmo, tá? Independente do método que eu faço. Então, aí vocês têm duas possibilidades. Ou vocês, primeiro, resolvam esse colchetes, tá? E depois multiplicam pelo número que está fora. Ou vocês podem fazer esse procedimento, ó, pegar o número que está fora e multiplicar ao mesmo tempo pelos dois que estão entre parênteses, tá? Beleza? Tudo bem? Então tá, vamos lá, ó. Pessoal, a próxima agora eu vou fazer somente pelo método do chuveirinho, ó. Olha aqui, então eu vou fazer o menos 6 vai estar multiplicando o menos 8 e o menos 6 vai estar multiplicando também o mais 2, certo? Então ele vai estar multiplicando o menos 6 e o mais 2. Então, olha, aliás, o menos 8 e o mais 2, né? Então, pessoal, como que fica isso aqui, ó? Menos e menos é mais, não é? 6 vezes 8, 48, não é isso? 6 vezes 8, 48. Ó, agora o menos 6 multiplica o mais 2. Menos e mais é menos, não é? Então, vai ficar menos 6 vezes 2, 12. Então, aqui eu tenho mais 48 menos 12. Se eu tenho 48 e devo 12, eu vou ficar com 36. Beleza? Então, aqui o nosso resultado é 36.
Certo, pessoal? Então essa aqui foi a propriedade distributiva da multiplicação. Certo, pessoal? Então vimos essas 4 propriedades aqui, ó, propriedade comutativa, propriedade associativa, existência do elemento neutro, que é o 1, tá? Então, pessoal, ó, falando nisso, não se confundam quanto a isso, tá? O elemento neutro é o 1, o elemento nulo é o 0, tá? Então, o elemento neutro é o 1, o elemento nulo é o 0, tá? E depois a propriedade distributiva da multiplicação. Então, pessoal, basicamente nessa aula era isso. Até as nossas próximas aulas e tchau!